Meu nome é Eduardo, tenho 43 anos e sou caminhoneiro desde os 25 anos. Isso que vou falar para vocês foi o momento mais assustador que já passei em todos estes anos de profissão. Na madrugada de 9 de outubro de 2022, eu percorria uma estrada deserta que cruzava o interior do estado do Ceará, exausto e lutando contra o cansaço. Cada quilômetro parecia uma eternidade. Meus olhos pesavam e o rádio só chiava estática, falhando em romper o silêncio angustiante na cabine do caminhão. De repente, algo inexplicável aconteceu. O volante pareceu escapar das minhas mãos, desviando o caminhão para fora da estrada. O veículo chacoalhou violentamente antes de mergulhar na escuridão, deixando-me atordoado e confuso. Com o coração acelerado, lutei para recobrar os sentidos. A escuridão lá fora era avassaladora, consumindo toda a luz. Desembarquei do caminhão, ofegante, sentindo uma presença estranha ao meu redor. Cada som se ampliava naquele vazio ensurdecedor. Passos sutis ressoavam como um eco distorcido. Uma sensação sufocante tomou conta de mim, como se algo estivesse observando cada movimento, algo que não pertencia a este mundo. Um murmúrio gélido serpenteava entre as árvores escuras ao redor da estrada. Percebi sombras se contorcendo, dançando entre os troncos como se fossem espectros dançantes. Meu coração batia freneticamente enquanto eu me via cercado por uma presença indescritível. Uma risada arrepiante rompeu o silêncio, ecoando pela floresta como um presságio sinistro. Virei-me, tentando localizar a fonte daquele som demoníaco, mas nada além do breu se revelava. Cada parte de mim implorava para fugir, escapar desse pesadelo vivo. Então, um par de olhos rubros e ardentes, emanando malícia, surgiu diante de mim. Uma figura sombria e espectral, meio homem, meio sombra, emergiu das trevas, sorrindo com crueldade. Sua voz sibilante sussurrava promessas de tormento eterno em minha mente. Eu mal conseguia acreditar no que havia acontecido. O medo e a confusão se misturavam dentro de mim enquanto eu me via imerso naquela situação aterrorizante. A escuridão da noite era opressiva, parecia conter segredos macabros que eu jamais deveria conhecer. Meus olhos vasculhavam a escuridão ao redor, buscando por qualquer sinal de vida ou razão para o que aconteceu. Mas só encontrava sombras dançantes e árvores que se curvavam sinistramente na escuridão. O silêncio pairava, perturbador e inquietante. A figura sombria que surgiu diante de mim, com olhos ardentes e malévolos, deixou uma marca indelével na minha mente. Era como se o próprio horror tivesse tomado forma e se materializado à minha frente. Com mãos trêmulas, forcei-me a entrar de volta no caminhão. Cada batida do meu coração era um eco assustador na cabine. Eu dirigia com urgência, cada curva da estrada parecendo esconder um novo perigo, um novo terror à espreita. Mesmo à medida que abandonava aquela estrada sombria, a sensação de ser observado persistia. Cada sombra na beira da estrada me fazia estremecer. Minha mente relembrava a figura sinistra e suas palavras ameaçadoras, ecoando como um aviso sombrio. Por horas continuei dirigindo, tentando afastar da minha mente as imagens aterrorizantes daquela noite fatídica. Mas o medo, como uma sombra persistente, permanecia comigo, deixando uma sensação de que algo obscuro e diabólico ainda estava à espreita nas profundezas da noite, esperando por sua próxima vítima. Aquela experiência assombrosa mudou para sempre minha percepção do mundo, deixando-me com um temor profundo do desconhecido e um desejo fervoroso de nunca mais me aventurar naquelas estradas solitárias durante a noite. Não era a primeira vez que eu dirigia à noite por estradas desertas e escuras. Como caminhoneiro, essa era a minha rotina. O rádio chiava, a única companhia que eu tinha naquelas longas jornadas. Porém, naquela noite, algo mudou.
Uma sensação estranha me invadiu, um arrepio que percorreu minha espinha, como se algo estivesse me observando do escuro da mata densa ao lado da estrada. O veículo começou a falhar, os faróis piscavam intermitentemente e o rádio chiava em um tom mais grave, como se tentasse transmitir um aviso. Ignorei os sinais, convencendo-me de que era apenas um problema mecânico comum. Mas, em retrospecto, deveria ter reconhecido os indícios sinistros naquele momento. De repente, um arrepio gelado percorreu meu corpo, e o caminhão parou subitamente. Engoli em seco, sentindo um medo profundo e instintivo. Fiquei parado, cercado pelo silêncio sepulcral da floresta à noite. Foi então que um sussurro inumano ecoou no ar. Uma voz gutural, repleta de ódio e malícia, se fez ouvir dentro do meu próprio ser. Arrepios percorreram meu corpo enquanto tentava racionalizar aquilo, mas algo dentro de mim sabia que não estava mais sozinho naquele caminhão. Minhas mãos tremeram ao tentar ligar o veículo novamente, mas falharam. A escuridão além dos vidros parecia ganhar forma, sombras dançantes e distorcidas se moviam ao redor do caminhão. As sombras se aglomeraram até se tornarem uma presença palpável, um vulto grotesco e sombrio. Uma presença demoníaca, com olhos rubros que pareciam perfurar minha alma. O cheiro de enxofre impregnou o ar enquanto a entidade se aproximava de mim. Minha mente era um turbilhão de pânico e terror. Eu sabia que não havia saída. A criatura me possuía, controlando cada fibra do meu ser. Minhas mãos já não eram minhas. Meu corpo estava à mercê da vontade do demônio. Sem poder resistir, fui forçado a dirigir para um lugar sombrio, uma estrada abandonada que levava a um lugar esquecido pelo tempo. A estrada tornou-se cada vez mais estreita, envolta por uma densa vegetação que parecia ter vida própria. Luzes esbatidas e espectrais brilhavam ao longe, iluminando um local abandonado e macabro no meio da floresta. Uma sensação de desespero e agonia dominou minha mente. O caminhão parou abruptamente em frente a uma construção antiga e decrépita. A entidade me forçou a descer, conduzindo-me para dentro daquela estrutura em ruínas. As paredes estavam cobertas de símbolos arcanos e estranhos desenhos ritualísticos. No centro da sala principal, uma aura de escuridão e maldade emanava de um altar macabro. O demônio me compeliu a realizar um ritual, usando meu próprio sangue para abrir um portal para o inferno. Enquanto as sombras dançavam e o véu entre os mundos se rasgava, percebi o que estava prestes a acontecer. Minha alma estava sendo ofertada, meu corpo transformado em um receptáculo para aquele ser abominável. Antes que a passagem se completasse, lutei com todas as forças restantes da minha consciência. Reuni um ínfimo lampejo de vontade própria e, em um ato desesperado, lancei-me sobre o altar, derrubando os objetos rituais. O impacto interrompeu o ritual, e uma luz brilhante e purificadora rompeu a escuridão. Meu último vislumbre foi do demônio rugindo de fúria, desaparecendo na escuridão que se dissipava. Tudo se tornou vazio e silencioso. Acordei mais tarde, caído do lado de fora do meu caminhão, o sol nascendo no horizonte. Meu corpo doía, mas minha mente estava clara. A estrutura abandonada havia sumido, não havia sinais do ritual macabro. Com o coração palpitando, dirigi o caminhão dali o mais rápido que pude, jurando nunca mais voltar àquela estrada. Mesmo agora, enquanto conto essa história, não consigo apagar da memória a sensação arrepiante de ter sido um joguete nas mãos de forças além da compreensão humana. A noite era escura e silenciosa. Apenas os faróis do meu caminhão rompiam a escuridão da estrada. Enquanto eu dirigia, avistei uma figura solitária à beira da rodovia, uma frágil senhora com uma sacola nas mãos, acenando desesperadamente por ajuda. Sem pensar duas vezes, reduzi a velocidade e parei para auxiliá-la. A mulher parecia assustada e desamparada, seus olhos cansados e cheios de preocupação. Ela explicou que seu carro quebrou e estava perdida naquela estrada deserta. Apesar da estranheza da situação, algo me impulsionou a ajudar aquela idosa indefesa.
Ofereci-lhe carona até o próximo posto de gasolina, onde ela poderia ligar para alguém vir buscá-la ou chamar assistência para o veículo dela. Enquanto dirigíamos, ela começou a murmurar palavras incompreensíveis e a sacola que segurava começou a emitir um estranho zumbido. Um arrepio percorreu minha espinha, um presságio de que algo estava terrivelmente errado. No entanto, ignorei meu instinto, querendo acreditar que era apenas meu cansaço me fazendo imaginar coisas. Chegamos ao posto de gasolina deserto. A senhora agradeceu e, antes de sair do caminhão, ela me segurou pelo braço com uma força sobrenatural. Seu olhar mudou, tornando-se vazio e gélido. Uma voz estranha escapou de seus lábios, uma língua antiga e maligna que eu nunca ouvira antes. Um calafrio percorreu meu corpo. Meu coração acelerou ao perceber que algo estava horrendamente errado. Tentei me libertar, mas a força que emanava dela era inexplicável. A velha senhora começou a se contorcer, sua aparência mudando diante dos meus olhos. Sua pele enrugada deu lugar a algo grotesco. Seus olhos se tornaram negros como a noite, e um sorriso macabro se estampou em seu rosto distorcido. Agora possuída por uma entidade maligna, ela lançou um olhar penetrante em minha direção, emanando uma energia diabólica. Senti meu corpo congelar enquanto tentava desesperadamente compreender o que estava acontecendo. Sem aviso, uma escuridão arrebatadora tomou conta de mim. Minha consciência se fragmentou, meu ser parecia ser sugado por um abismo sem fim. O tempo e o espaço perderam o significado e eu me vi mergulhando em um vórtice de desespero e tormento. Quando recuperei a consciência, estava deitado em meio às árvores na mata, os primeiros raios do sol despontando no horizonte. Tudo ao meu redor estava tranquilo e sereno, como se nada tivesse acontecido. Senti um arrepio ao perceber que a senhora havia desaparecido. Minha mente girava com o horror do que havia testemunhado. Tremendo e atordoado, corri em direção à estrada que não estava tão longe. Entrei no caminhão e parti dali o mais rápido que pude, abandonando aquele encontro sobrenatural que me assombraria pelo resto da vida. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. A experiência deixou cicatrizes profundas em minha mente, uma lembrança terrível do encontro com algo além da compreensão humana, algo que preferiria esquecer, mas que persiste como um pesadelo que me assombra nas noites mais escuras. Aquela noite era escura. A estrada deserta e as sombras pareciam se movimentar ao redor do meu caminhão. Eu dirigia minha carreta por uma estrada solitária no meio de uma floresta densa. O rádio chiava estática, e a fraca luz dos faróis mal iluminava o caminho à frente. Um arrepio percorreu minha espinha, um pressentimento sombrio se instalando em meu peito. Tentei ignorar essa sensação e me concentrei nos sons da estrada e no ronco monótono do motor. De repente, uma névoa densa começou a se formar ao redor do caminhão, obscurecendo ainda mais minha visão. Reduzi a velocidade, tentando enxergar através da névoa espessa, mas algo se movia lá dentro. Uma sombra sinistra parecia dançar ao redor do veículo, desaparecendo e reaparecendo rapidamente. Um calafrio me percorreu quando percebi que aquela sombra não era uma simples ilusão da névoa. Era algo muito mais sinistro. A entidade estranha tinha uma forma humanoide, mas distorcida e ameaçadora, com olhos brilhantes e uma aura carregada de malícia. Desesperado, acelerei o caminhão, tentando fugir da presença aterrorizante. No entanto, a entidade me perseguia, mantendo-se sempre próxima, como se fosse impossível escapar. Os sons ao redor tornaram-se distorcidos e estranhos. O rádio agora emitia vozes sussurrantes e risadas sinistras. Os faróis começaram a piscar, e a estrada à frente se distorceu, transformando-se em uma visão perturbadora. Eu estava à beira do pânico quando, de repente, o caminhão parou bruscamente. O motor falhou, as luzes se apagaram e uma escuridão total envolveu tudo ao meu redor. Senti-me imobilizado, cercado por uma presença maligna que parecia sugar minha própria essência. Os olhos da entidade brilhavam intensamente, fixados nos meus.
Uma sensação gélida e paralisante me dominou, enquanto a voz demoníaca da entidade sussurrava palavras incompreensíveis, mas cheias de uma terrível intenção. Um medo indescritível me invadiu, como se estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim. O som de risadas macabras ecoou na escuridão, misturando-se com os gritos agonizantes da minha própria mente. E então, tudo desapareceu. A estrada voltou ao normal, a névoa se dissipou e o caminhão reiniciou sozinho. Eu tremia, incapaz de compreender o que havia acontecido. Minha mente estava confusa entre a realidade e um pesadelo horrendo. Uma coisa era certa: aquela estrada nunca mais seria apenas um simples caminho para mim. Algo sobrenatural e aterrorizante habita aquele lugar, algo que eu não consigo explicar, algo que me assombra desde então.